O arrependimento, ele se reveste de uma importância muito grande, exatamente porque tem a ver com a tristeza pelo pecado. O pecado é o grande problema do universo. Ele um dia teve início lá nos céus, por incrível que pareça, né? Um lugar santo, seres santos, mas o pecado foi concebido na mente de um anjo poderoso, muito sábio, e esse pecado, uma vez concebido, gerou a morte. E a morte, ela passou, né, para o universo, porque eles tiveram que ser expulsos do céu, eles não comportavam mais lá, e aqui houve um desastre terrível. Então, a salvação, ela está intimamente associada a este primeiro passo. A gente está acompanhando aí um pouco essas questões da geopolítica, né? E a gente vendo a questão da união da Rússia, né, contra a Ucrânia, e parece-me que já há uma negociação entre o governo americano e a Rússia, aí para negociar uma área lá da Groenlândia, etc. Depois a Rússia se apossaria de uma boa parte da Ucrânia e ficaria tudo resolvido. Agora imaginem, meus irmãos, o que o pecado faz neste planeta. Quantas pessoas morreram? A bagaceira que aconteceu. Quantas pessoas foram refugiadas? Quando um bom diálogo resolve tudo. Então, imagina que situação desastrosa nesse planeta, porque não há entendimento entre as pessoas, e mais a usura, a ganância, não é? A vontade de tomar o que é do outro, e isso traz muita tristeza, muita dor, muita morte. Então, meus irmãos, o pecado é isso daí, e o crente em Cristo, o fiel servo do Eterno, tem que pensar nisso, pensar que é necessário ter tristeza pelo pecado, porque o pecado é uma afronta a Deus. E arrependimento é isso, é uma tristeza profunda pelo pecado, uma mudança de mente para que mude de direção, não vá mais na direção do pecado, mas venha na direção do Eterno e do seu divino Filho, nosso Salvador. Então, meus irmãos, o arrependimento tem tudo a ver com salvação, porque é o primeiro passo, não é? Quando os discípulos lá no dia de Pentecostes, Pedro fez aquele sermão, uma varredura na história sagrada, então ele chegou e disse o que está escrito em Atos capítulo 2, verso 38, respondeu-lhes Pedro, quando eles perguntaram, que faremos, irmãos, diante de tudo isso que foi falado? E ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vejam que o arrependimento é fundamental. Pedro não ficou falando que eles têm que estudar isso, aquilo outro, o formato da terra, mas não sei o quê, o sexo dos anjos. Não, arrependam-se e então sejam batizados em nome de Jesus. Essa é a pregação que nós temos que fazer hoje e que nós temos que primeiro viver essa pregação, nos arrependendo de qualquer pecado que tenhamos cometido, para que a gente caminhe na direção de Deus, que a gente seja abraçado por Deus, porque se eu me apego ao pecado, eu tenho amor ao pecado, eu tenho saudade do pecado, não é? Então eu estarei perdido para sempre. E não é isso que Deus quer, não foi isso que Cristo desejou, não foi isso que ele fez por nós, mas o sangue de Cristo
nos purifica de todo pecado, mas é necessário que a gente tenha tristeza verdadeira pelo pecado e entender que é abominável, é asqueroso, é mal cheiroso, que a gente não pode se apegar ao pecado sob pena de morrermos e sermos destruídos com ele.